Nós estamos numa classe de adultos, e aí o tema é muito propício para todos nós, né? Um tema que a gente está vivendo no dia a dia. Eu queria ler com vocês o texto que nós separamos para esta manhã, Provérbios 16, 31. Vou colocar na projeção ali para todos lermos. Provérbios 16, versículo 31. Vamos ler todos juntos? Pode achar na sua Bíblia aí, a gente aguarda. Provérbios 16, 31. Memorize esse versículo. Vamos ler todos juntos? Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da... Primeira pergunta, o que são cãs? Quem lembra o que são cãs? Cabelos brancos, grisalhos, né? Remete um pouco à idade um pouco avançada. Então, leia o texto pensando dessa forma, uma pessoa já velhinha, né? Com seus cabelos esbranquiçados. Olha lá, coroa de honra são os cabelos esbranquiçados, né? Quando se acham no caminho da... Então, não são todos que têm cabelo branco que têm honra. Pois não? É. O pastor está falando daqueles que não tem o cabelo branco e pintam, né? Eu dei uma olhadinha assim por alto essa semana, né, nas cores que se mais usa para pintar cabelo, né? Eu achei interessante, 2024 tem 4 cores básicas de pintura de cabelo mais vendidas, né? Muito legal isso, irmãos, tem que se cuidar. E aquele que não tem cabelo, pastor, mas a idade vai mostrando, né? Assim que acontece, né? Irmãos, o Estatuto do Idoso, Estatuto Brasileiro do Idoso, ele fala que a idade para se considerar idoso é acima de 60 anos. A fase adulta, ela começa nos 40 anos e vai até os 59. 60 anos de idade já é considerado idoso, tá bem? Se nós observarmos bem direitinho a nossa sociedade, nós vamos ver no presente momento mulheres muito bem vestidas com 60 anos de idade, muito bem cuidadas, lindas, perfumadas, com seus cabelos penteados, se cuidando mentalmente, fisicamente e espiritualmente. A gente vai ver também senhores, bonitos não, mas ajeitadinhos, né, seu Exaltino Muniz? Ajeitadinhos, homens que estão se cuidando também, né? E tem que haver sim um equilíbrio disso, porque é legal envelhecer com saúde, envelhecer com segurança, envelhecer com cuidados. Prova disso é que tem um projeto tramitando de lei lá no Congresso para transferir a idade mínima dos 60 anos para 65 anos. Porque, ora, 60 anos está inteiraço, bonito, organizado, bem vestido, né? E agora estão tentando fazer com que a idade mínima seja a partir dos 65 anos. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que o idoso é a partir dos 80 anos de idade. Olha só que legal. Tem muita gente se cuidando nessa faixa de idade depois dos 60. Então a coisa está só prolongando para depois. E onde entra a velhice nisso? Nós vamos falar de velhice. Onde entra a velhice? O que é a velhice? A velhice é depois disso tudo, irmãos e irmãs. Quando você não conseguir mais se cuidar, quando você não conseguir mais andar com suas pernas, não conseguir mais ter seus movimentos, vai chegando a idade avançada e aí começa a velhice, porque até então é considerado idoso. Então, qual é a relação da velhice com ser idoso? É justamente a distância que vai ficando cada vez mais os anos se passando. Interessante que... O microfone está ruim aqui. Não sei se consegue mudar, né? É interessante que quanto mais nós vivemos, mais passado vamos ter. E menos futuro. Na verdade, uma pessoa de 70 anos, 80 anos, ela não vai viver mais 80 anos lá para frente. Acredito que não, né? A Bíblia diz que... Obrigado, irmão. O tempo de limite do homem são 120 anos. Então, dali para frente, 120 anos é o limite máximo. Mas tem muita gente se cuidando e glória a Deus por isso. Mas como que nós podemos entender a nossa relação de velhice e de idade com Deus? Qual que é o papel nosso na idade com Deus? Qual é o nosso papel com as pessoas nesse tempo tão precioso da nossa vida, que é muito importante?
O que a Bíblia fala e nos orienta sobre essa fase? Bom, primeira coisa, a gente tem que cair na realidade. O que a velhice traz para nós? Vamos entrar na realidade. João 21, 18. Vamos ver o que Jesus falou para Pedro aí. João 21, 18. Irmãos, qualquer dúvida, levanta a mão, pergunta, tá bom? Aquilo que eu não souber, está o pastor ali para responder, tem presbíteros abençoados aí, senhores e senhoras também capacitados para responder, mas vamos participar um pouquinho. Vamos lá. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te fingias a ti mesmo. O que é fingir? Vamos lá, vamos dar uma pausinha. O que é fingir? Se vestir, ter uma coordenação motora adequada, você consegue ter seus movimentos normais para fazer as suas atividades. Então, Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você era mais moço, você conseguia fingir a ti mesmo. E andavas por onde querias. A pessoa se movimentava e andava por onde querias. Agora, quando, porém, fores velho, você não vai conseguir fazer isso mais. Você vai ter que estender a mão, estenderás as mãos e outro te cingirá, te vestirá. Falar os movimentos que você não consegue fazer mais, que antes você faria. E te levará para onde não queres. Irmãos, Jesus está falando para Pedro assim: Pedrão, meu amigo, gente boa, discípulo abençoado, hoje você consegue se movimentar. Eu acredito, igreja, que nesse período aí, Pedro devia ter uma idade intermediária, talvez uns 50 anos, não sei, eu estou chutando aqui, porque se o versículo fala que quando era mais moço, está falando de antes, perceba assim, quando era mais moço, você por si próprio tomava conta da sua vida, você conseguia se movimentar. Só que depois, quando for mais velho, então ele está na idade intermediária, né? Quando for mais velho, você vai ter alguém para fazer isso para você. Então olha só que coisa interessante e importante para a vida da gente. Quando mais novo, a gente tem toda uma saúde, uma articulação, a gente consegue fazer as coisas que para nós são normais. Mas conforme vai envelhecendo, isso vai ficando para trás. Prestem atenção nessa realidade. Isso é vida. Jesus ensina para Pedro que essas coisas vão acontecer. Não há como não acontecer. A velhice vai chegar. Ele está tendo um diálogo com Pedro. Pedro, a velhice vai chegar. E no momento que ela chegar, lembra daquilo que você fez lá atrás? Que você se vestia, se penteava, você se maquiava, você se arrumava? Você não vai conseguir fazer mais. Estou dizendo para Pedro, irmão, desculpa, tá? Ele é homem. Mas estou transferindo para a igreja, entenderam, né? Daqui a um momento você não vai conseguir fazer mais isso. Vai ter que ter alguém para fazer por você. E é por isso que nós vemos hoje pessoas velhinhas tendo que estender a mão curtinha para alguém ir lá vestir, alguém passar uma maquiagemzinha, alguém caçar um chinelo, porque eram movimentos que antes se fazia e agora, no entanto, não se fazem mais. Processo natural da vida, processo natural do envelhecimento. É para nos alegrar com isso, porque até na velhice o Senhor nos sustenta. Agora eu tenho 3 observações para fazer nesse versículo aqui. O primeiro é que Jesus tem um diálogo com Pedro. Jesus está dialogando com ele. Pedro, está vendo essas fases aqui? Uma você já viveu, que foi mais moço, e outra você vai passar por ela. Dialogar com pessoas, falar com pessoas, detalhar para pessoas. Jesus abre para Pedro, para que Pedro enxergue que existem possibilidades das mais infindas. O conteúdo do texto está dizendo, Jesus está falando para Pedro que ele vai morrer. Pedro, seus dias vão se findar, você vai morrer. E conforme os dias vão se passando, as necessidades vão vindo. Então a primeira coisa aqui, irmãos, é um diálogo que Jesus está tendo com Pedro. A segunda coisa aqui é o entendimento de que temos que ter, que em algum momento da vida a gente teve muita força, ou tem muita força. Mas a terceira coisa é que em algum momento essas forças vão se esvair, elas vão se perder, pelo processo natural da vida, não tem jeito, né? 1 Pedro 1,13, o próprio Pedro ele exorta os crentes a cingir os lombos de entendimento. Olha, vocês que estão aqui, vocês que estão com todos os movimentos ainda em dia,
estão tendo raciocínio lógico em dia, conseguem raciocinar, vocês conseguem se movimentar, tenham um entendimento. Vocês precisam ter entendimento sobre as coisas, do que se passaram, do presente e também do que há de vir. Jesus aqui, ele está dizendo para Pedro assim, ó, abre parênteses, tá, irmão? Isso aqui sou eu dizendo. Eu fico imaginando a conversa de Jesus com Pedro. Pedro é um cara muito durão, né? Aquele cara de poucos amigos, firme. Mas Jesus abre um diálogo com ele. Pedro, eu estou te falando isso, que na velhice você vai precisar de alguém. E você precisa manter bons relacionamentos. Você precisa manter conversas, bons relacionamentos. Com a sociedade que você está, com o seu povo na igreja, com seus familiares em casa. Porque hoje você está bem. Mas amanhã vai precisar de alguém. Hoje tem alguém precisando de você, Pedrão. Mas amanhã, Pedrão, amanhã vai ser diferente. Amanhã você vai precisar de alguém. Então, cultue, construa bons relacionamentos para a vida, para que você consiga chegar adiante lá com qualidade de vida. Por que Jesus está falando isso, irmãos, para Pedro? Fica imaginando, né? Agora pode fechar aí o parênteses. Na nossa sociedade, no nosso dia a dia, a gente encontra muita gente com personalidades muito diferentes. Tem pessoas mais amenas, mais tranquilas, uns mais torrões, pessoas mais fechadas. Tem pessoas que não adianta você dar conselho, principalmente com relação à maturidade. A idade vai chegando, as pessoas vão se fechando para conselho, porque acham que viveram demais, já sabem por si só. E Jesus está falando, olha, calma, não é assim. Saiba ouvir, saiba falar, saiba ceder, saiba também construir novas possibilidades para que você tenha um futuro melhor. E eu transfiro isso para a igreja, minha igreja Presbiteriana da Glória, você que está nos ouvindo. Construa bons relacionamentos, que o futuro é importante. Hoje a gente está bem, está com saúde. Eu estou aqui conseguindo segurar o microfone, está legal, mas o amanhã pertence ao Senhor. E aqueles que viverão, verão a realidade da Bíblia. Então, construa bons relacionamentos. Não seja torrão, não seja torrona, seja flexível. Tem pessoas muito fechadas, tem pessoas que só pela cara a gente já desvia, né? Não é assim que acontece? A gente já desvia porque sabe que aquela pessoa é pessimista, ela é para baixo, não consegue ter uma alegria no coração, então a gente desvia. Irmãos e irmãs, precisamos ter um equilíbrio na nossa vida. Esse talvez seja o contexto que Jesus está dizendo para Pedro nesse momento. Pedro, se equilibre, tem uma média na sua vida para que você construa as coisas. E uma coisa que eu queria frisar para a igreja, irmãos, é a sinceridade de Jesus com Pedro. E a sinceridade que você precisa ter com as pessoas que estão ao seu redor e principalmente com os mais moços também. Olha, você vai envelhecer. Olha, tome seus cuidados agora. É preciso fazer isso. Porque essas pessoas mais novas não estão com muita atenção ao futuro. Na média, não. Um ou outro pode até ter. Mas o jovem está com todo o gás ali, não está preocupado com isso. Só que a conta chega. A idade vai chegar, não é verdade? Por que eu quero dizer isso, irmãos, e frisar para vocês? Nós, como igreja, precisamos de relacionamentos. E conversar com os mais jovens também é relacionamento. Dizer para eles o que nós já vivemos como experiência de vida, para que eles não passem por isso, não precisam passar, porque nós já passamos, não é verdade? Nós já passamos por situações que não precisam ser repetidas, a não ser que alguém que está nos ouvindo queira muito repetir aquilo que nós já vivemos. Mas hoje tem a grande possibilidade de ouvir pessoas maduras, vividas, íntegras, tementes a Deus, e que têm o melhor para a vida delas, naquilo com relação ao futuro que lhes pertence. Amém? Dialogue com jovens, com as pessoas que você conhece, troque informações, porque é muito importante isso. Jesus está explicando para Pedro, Pedro, o corpo muda, o físico vai mudando, mas a luta de não parecer idoso, não adianta, vai chegar. Tem pessoas na sociedade que se cuidam tanto com medo de envelhecer. Pessoas que fazem procedimentos dos mais diversos para não mostrar tanto envelhecimento. Irmãos e irmãs, se cuidar é muito bom, é muito legal, se cuidem. Eu estou falando no exagero da situação. Então, mas não tem jeito, a idade vai chegar, em algum momento ela vai chegar.
com relação aos anos, ela vai chegar. Eclesiastes 12, do versículo 1 a 18, 1 a 8. Eclesiastes 12, 1 a 8. Ele começa a descrever o processo de velhice. Deixa eu ver se eu acho na Bíblia aqui que foi mais fácil. Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes. Aqui, Eclesiastes 12, olha só. Acompanhe comigo, por favor, aí. Nesse momento, o autor aqui de Eclesiastes, ele vai começar a falar, a descrever o processo da velhice. Olha só que coisa fantástica e interessante. É coisa que eu e você sabemos, mas vamos ouvir um pacotão aí de informações. Vamos lá, 12, 1 a 8. Está aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, fala para o jovem também. Lembra do Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho nele prazer. Que dias são esses que vai chegar não tenho neles prazer? Lembra da velhice? Está lá na frente, uma idade muito, muito avançada. Lá na frente. Esses dias que não tenho neles prazer vai chegar. Aí ele começa a detalhar isso. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida. Ele vai falar, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores. Está vendo? Ele começa a dizer, olha, as suas pernas vão se curvar, homens que são fortes vão cair, vão cessar os teus moedores, os dentes vão cair, por já serem poucos, né? Na velhice, o que tem de pouquinho vai cair. Olha só, a cereja do bolo, né? Que coisa interessante. E se escurecerem os teus olhos nas janelas, a tal da catarata, né? Você está na janela tentando enxergar o que está pertinho, você não consegue. E aí, você tem que ir no médico lá para mexer na retina. Está aqui dizendo, irmãos, isso vai chegar. A conta chega. Vai para o versículo 5, por favor. Quando temeres o que é alto. O que é alto para um idoso? O que é alto para um velho? Um degrau. É coisa alta. O movimento fica limitado, você tem que ajudar a descer, um degrau de escada tem que ajudar a descer. Então ele está dizendo que isso vai chegar. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, o gafanhoto te for um peso. Gafanhoto vai ser pesado para colocar na mão, porque a pessoa não vai conseguir suspender a mão por conta própria. Olha só, hoje você consegue fazer um monte de movimento. O pessoal da academia aí levanta 30 quilos, né? E vai chegar um dia na velhice, essas mesmas pessoas, que a velhice vai chegar, um gafanhoto vai ser um peso para a vida do idoso, do velho, na velhice. É uma verdade bíblica? Lá no versículo 7, por favor. E vai chegar um momento que o pó, o seu corpo, vai voltar à terra. Lembra de Jesus falando com Pedro? Pedro, a morte é certa. E aí está dizendo que o pó volta à terra, como era antes, e o Espírito vai voltar para Deus que o deu. Irmãos, eu achei bastante engraçado, assim, com todo o perdão à palavra de Deus, mas olha lá no versículo 10. Depois de tudo isso, o pregador fala assim, achou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. O cara falou que os nossos dentes vão cair, que a gente não vai conseguir segurar o peso de um gafanhoto, que não vai ter como descer um degrauzinho, a altura vai ser grande demais ali, os cabelos vão cair, a gente vai ficar com o olhar turvo, não vai conseguir enxergar. E ele fala que ele procurou palavras agradáveis para sustentar a todos nós. E ele diz ainda que ele escreveu com retidão, porque isso é verdade, e isto vai acontecer. Que maravilha, gente, que bênção, poder saber que vamos envelhecer, que está escrito na Bíblia, e que é um processo fantástico e divino de Deus para a vida da gente. Amém? Amém, Deus seja louvado. Estamos num processo de envelhecimento. Nascemos e já começamos. Se agrava por alguns motivos depois, né? Mas
a gente está vivendo aí, né? Salmo 90, versículo 10, olha só. Salmo 90, 10. O salmista vai falar que os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, 80. Média, 70 anos. Havendo muito vigor, está bem aí, se cuidando, você vai nos 80, certo? Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Chegou nos 80, tem gente que está muito bem, obrigado, mas você começa a sentir sinais de cansaço, né? Acontece isso, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Eu lembro de coisas que eu fazia no passado, e hoje eu não consigo fazer com tanta facilidade. Eu me vejo mais lento, eu me vejo menos ágil. Estou envelhecendo. Você já parou para prestar atenção em você? Quanto que você era ágil, eficaz, capaz, arteiro? E agora precisa frear um pouquinho, né? Irmãos, a gente entende que a gente passa por muitas situações. E o idoso passa por situações diversas. E tem algumas situações que a gente vive no dia a dia, por exemplo, relacionadas às situações financeiras. A gente faz um planejamento para chegar na fase adulta, na fase do idoso, né? Com a vida já realizada, e nem sempre é possível. Às vezes planejamos uma aposentadoria, e não tem jeito. Você está cansado, mas você tem que continuar, porque a aposentadoria não é suficiente. Você tem que completar a renda da casa, não é? Tem pessoas que costuram, que bordam, tem pessoas que fazem vendas, que trabalham no comércio. E como é difícil conseguir emprego depois dos 60 anos. É raríssimo hoje empresas que dão trabalho para 60 anos. Embora haja todo um empenho nisso para valorizar, porque olha só, o tanto que essa pessoa viveu, o tanto de experiência que tem, o tanto que pode abençoar os mais jovens. Talvez não tenha agilidade, mas tem conhecimento técnico específico sobre as situações. E a coisa vai ficando difícil. Então, os desafios financeiros são muitas, né? E a conta financeira não fecha. E a gente vê pessoas idosas trabalhando. Processo normal da vida. Planejou e alguma coisa saiu fora do percurso. Há irmãos e irmãs abençoadas que conseguiram fazer um planejamento e que estão passando uma fase idosa muito bem, graças a Deus por isso. E tem aqueles que ainda estão planejando. Mas é hora de parar? Não é hora de parar. A gente precisa continuar avançando, não é verdade? Billy Graham morreu com 90 anos. E quem conhece a história de Billy Graham sabe muito bem o tanto que ele valorizava a velhice. Valorizava muito a velhice, né? E se Deus permite, irmãos e irmãs, que envelheçamos, é porque temos que aprender muito, mas também temos a possibilidade, a rica possibilidade de ensinar também. Nós aprendemos e também ensinamos. Processo natural da vida. Agora, existe também um conteúdo emocional na vida do idoso muito grande, na velhice, porque, como eu já disse lá no começo, a gente tem muito passado. Os dias vão se aprofundando, vão se inteirando, e o idoso, o velho, na velhice, tem muito passado. Então, conforme vai vivendo, a gente vai deixando coisas para trás. Quanto mais se vive, mais coisas para trás vão ficando para trás. Então, você começa a deixar pessoas queridas para trás, pessoas que vão morrer antes de você. Você que é velho, está na velhice, ou alguém que está na velhice, já deixou alguém para trás. Pessoas já ficaram para trás. Você perdeu pessoas muito queridas. Perdeu, de repente, familiares. Perdeu companheiros. Perdeu amigos de infância. Perdeu amigos na igreja, irmãos, a igreja abençoados. As mulheres perderam o marido que ficaram sem suas esposas. O processo natural da vida é a morte. Jesus fala para Pedro, se prepare, faça bons relacionamentos, porque a conta vai chegar. Então o emocional, ele é muito importante. Eu gosto muito de falar, não é que eu gosto, há a necessidade de falar sobre morte, porque a morte é importante para a gente, ter conhecimento da morte, irmãos e irmãs, que é algo que está aí na vida da gente, está hoje na vida da gente. A notícia chega daqui a pouquinho,
É assim que funciona. Então é preciso saber, ter conhecimento sobre a morte. A vida ela é breve. E a gente precisa ter esse entendimento, sabe? Não é forçando barra, mas é ruim falar de morte. Não é. É conhecimento. Conhecimento. Né? E a gente começa a ter que enxergar a vida sem algumas pessoas. E na velhice a gente programou fazer tanta coisa, mas aí tem que fazer sem a pessoa querida perto da gente, porque ela já ficou para trás. Entende isso? Ao mesmo tempo que a gente se empenha em fazer a coisa acontecer, a vida, ela tem o seu rumo correto. É por isso que, irmãos, Eclesiastes fala, olha, os dentes vão cair, seu cabelo vai cair, seus movimentos vão ficar limitados. Por quê? Porque a velhice, ela vai chegar. Em algum momento é preciso. Agora, a coisa fantástica, irmãos e irmãs, da vida da gente. Eclesiastes 12, versículo 1, vai falar que estar com Deus traz grandes oportunidades, mesmo na velhice. Envelhecer com Deus traz grandes oportunidades. É por isso que envelhecer com Deus é uma bênção, uma grande bênção, porque envelhecer traz grandes oportunidades. Primeiro, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias nos quais, olha lá, não tenho neles prazer. Antes que cheguem esses dias, né, nos quais dirás, não tenho ele prazer. Deus, Ele está participando de todo o processo na nossa vida. Ele está, pode voltar ao versículo, por favor, Rony? Ali o versículo diz, irmãos e irmãs, para lembrar do Criador, nos dias da mocidade. O que é mocidade hoje para a vida da gente? E depois da mocidade, ele fala, antes de chegar os dias que a gente não tem prazer. E quais são os dias que não temos prazer? Na idade, lá na frente. Porque hoje nós temos prazer, sim. Porque temos nossos movimentos, a gente pode ter um raciocínio bom, a gente tem cuidado de nós. Então a Bíblia ali, ela está dizendo que é para a gente lembrar da mocidade, para fazer o melhor quando a gente é jovem, mas também no momento que a gente está vivendo na fase adulta e idosa, é para a gente glorificar a Deus também. Porque ele está dizendo que a gente vai reclamar é quando os dias virem, que nós vamos pensar e falar que não temos nele prazer. Não é esse momento hoje, amém? Hoje estamos muito bem, obrigado. A gente está aqui na igreja, glorificando a Deus, ouvindo, os ouvidos estão muito bem, e a mente da gente está raciocínio muito lógico. Então, esses dias que está dizendo ali são os dias de hoje. Viver com Deus significa que a gente precisa andar com Deus, caminhar com Deus, viver com Deus a todo momento. Porque lá depois, quando chegar o momento lá da velhice, a gente vai falar, olha, eu fiz o meu melhor, não deixei nada para trás, e eu fui abençoado por Deus. Isaías 40, 41. Está corrido ou está bem aí? Bem, Isaías 40, 41, vamos lá. Outro versículo que a gente atribui 100% ao jovem, e não é tão 100% ao jovem assim. Opa, Isaías 40, 41? Não, 40, 41, isso. 40, 41. Isaías 40, 41. Estão se identificando aí? Ah, não tem não? Ué? Os jovens se cansarão, vamos achar? Os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor. 40, 31? É isso? 40, 31? Isso, obrigado, irmãos. 40, 30, né? Vamos ler todos juntos? Os jovens se cansarão e fadigam, mas os que esperam no Senhor... Espera um pouquinho, vamos ler na versão correta aí. Que versão que está? Isso, obrigado, Rony. Agora sim, vamos lá? Mas os que esperam no Senhor, suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Um versículo antes está dizendo sobre os jovens, e esse versículo está falando sobre o que esperam no Senhor. Quem é que espera no Senhor? É só o jovem? Você está esperando no Senhor? Você tem seus propósitos? Você ainda tem alvos a cumprir? Metas a cumprir? Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqui também inclui a fase adulta, a fase idosa e a fase na velhice. O que esperam no Senhor, as forças
são renovadas. Aí está dizendo que os movimentos correm, se cansam, caminham, não se fadigam. São pessoas que têm sua vida pautada em Cristo Jesus, em Deus. Pessoas que têm o Espírito Santo agindo nas suas vidas. E que mesmo diante de um cansaço tremendo, fala, não, eu vou cumprir a vontade do Senhor. E acaba ali, sabe, fazendo com que a sua vida seja uma vida de retidão diante do Senhor. São forças renovadas para a honra e glória do nome do Senhor. Jó 32, versículo 7. Olha só. E a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na minha versão aqui está dizendo que há sabedoria na multidão dos anos. O que é multidão dos anos? São os anos que vão se formando. É na velhice. Então, na velhice Você é uma pessoa sábia? Tem conhecimento da palavra de Deus? Você tem domínio sobre as situações? Quando chega a notícia, segue o barco, as pessoas se desesperam, você também se desespera, ou você é uma pessoa seleta, separada, espera primeiro, calma, vamos ver os acontecimentos, uma pessoa pausada, respira fundo, deixa a poeira baixar, a coisa se ajustar e depois toma a decisão. Tem pessoas e pessoas. Aqui está dizendo que tem que ter sabedoria, não tome decisões precipitadas, calma, repense, não tem pressa, já viveu muito, para quê tomar decisão precipitada? Repense, vai fazer bem? Aquilo é bom? É viável? A gente, na vida da gente, se esbarra com pessoas que têm uma opinião tão forte que você não consegue dobrar a pessoa, você não consegue ter um diálogo com a pessoa, sabe? Tem que ter diálogo, tem que ter o ouvido inclinado a ouvir, não só a língua para falar. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter as duas coisas, tem que ter sabedoria, saber agir em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo fez. Se tornou velho, ele aprendeu, em toda e qualquer situação, a se portar, para glorificar a Deus naquilo que ele está fazendo. Tito 2, versículo 2. Isso. Põe o versículo 1, Rony, por favor. Ó, pesado, hein, irmãos? Olha só. O peso nas costas. Lembra do lombo? Agora é a hora, hein? Lombo cingido. Tu, porém, fala o que convém. Tu, porém, fala o que? Sabedoria. Sabedoria, o servo, a serva tem que ter sabedoria no falar. Sabedoria vem de onde? Quem é que tem um conhecimento? Quem é que libera a sabedoria? Quem é? É Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo que convence, Ele te dá sabedoria. Então, tu, porém, você fala o que convém a essa doutrina. Você aprendeu? Viveu? Quantos anos de igreja você tem? Qual é a sua postura? Qual é o seu conhecimento? Então, olha só, calma. Respira fundo e fale com sabedoria. Fala o que convém à sã doutrina. Rony, versículo 2, por favor. Agora aqui faz uma separação, sabe, irmãos e irmãs? É um texto de um conteúdo riquíssimo. Quanto aos homens idosos. Ó, a classe já mudou, ó. Tá vendo? A classe de idosos. Que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Homem, seja o mesmo todos os dias, seja constante. Isso é um termo bíblico, porque está escrito ali, porque na época que Paulo escreveu a Tito, ele falou: Tito, sua igreja está um pouco bagunçada aí, fala para os homens que eles precisam se corrigir, tem que ser diferente. Vocês estão na igreja, estão vivendo, tem que ter um bom comportamento, tem que agir como homens, vai lá, né? Temperantes, tem um bom temperamento no falar, porque o homem é um negócio macho, alfa, né? Quer mostrar território. E a coisa não é bem assim, irmãos. Olha lá, ó, tem que ser temperante.
né? Respeitáveis, mostre respeito. As pessoas ao seu redor têm que te ver com respeito, como autoridade. É um homem, um ancião. Sadios na fé, biblicamente falando, pessoas tementes a Deus. No amor e na constância. Amem, homens, amem. Qual é a dificuldade de amar? Dizer para a esposa que a ama? Dizer para o filho que o ama? Não tem problema nenhum, é sadio. Ali está o incentivo. Seja constante no amor. Ame, ame, ame. Demonstre amor, viva amor. Resplandeça amor na sua vida, frutifique o amor. Próximo versículo, Rony. Agora, quanto às mulheres, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que é o contexto da época, e sejam mestras do bem. As mulheres também têm que se cuidar, né? Sérias no proceder, sejam não caluniadoras, não escravizadas ao vinho ou outra coisa, escravizadas à beleza, escravizadas ao horário, escravizadas à sua casa, ninguém pode pisar, que está muito limpo, calma aí, deixa, relax. Próximo versículo, Rony, por favor. Olha só, os deveres das mulheres idosas, instruírem. Lembra da conversa de Jesus com Pedro? Diálogo, conversa, conhecimento. Instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos. Casamento é coisa séria. Casamento não é para se separar, não é para ver se vai dar certo. Para ver se vai dar certo é tempo de namoro. Você tem um tempo de namoro prescrito ali para ver se vai dar certo. Mas não é namoro de 8 anos não, tá, gente? É um namoro ali de gente crente, gente que está querendo casar. Então, o namoro é a fase de aprendizado, de conhecimento. Então, tem que haver um diálogo entre as pessoas mais idosas que já têm conhecimento vivido, já sabem o que é casamento. Já passou os perrengues com o maridão, não é verdade? Já tem conhecimento para isso e fala, ó, minha filha, a situação vai ser essa aí. Você vai ter surpresas lá na frente, né? Tem que ter instrução. Continua, Rony, por favor. Tem que ensinar os mais jovens a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quantas pessoas evangélicas se separam? Quantos pastores separados? Quantos presbíteros com problemas conjugais? Quantos jovens que engravidam antes do casamento? Quantos casamentos derrotados, complicados? O que falta, irmãos? Instrução, diálogo, é o que a Bíblia enfatiza. Converse, dê conselhos, converse. Tem pais com dificuldades de se relacionar com filhos, peça ajuda. Tem filhos com muita dificuldade de se relacionar com o pai, com a mãe, peça ajuda. A igreja está aí para isso, as pessoas estão aí para isso, existem fatores que contribuem muito, né? E o versículo 7, lá no finalzinho, Rony, por favor. Isso aí é para todo mundo. Torna-te pessoalmente. É você, não é o outro, é você. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Irmãos, que bênção que é poder envelhecer. Que bênção é poder estar à frente com o Senhor. É preciso seguir adiante. Nós temos muito o que fazer ainda. Salmo 92, 14. Além de tudo isso, irmãos e irmãs, e apesar de tudo isso, a Bíblia enfatiza que ainda há muito o que fazer. Salmos 92, 14. Na velhice ainda, está dizendo para parar? Ó, eu vou envelhecer, vou me aposentar, vou pegar minha redinha, ficar balançando em passos verdejantes ali, vendo os passarinhos cantarem. Está dizendo para fazer isso? Na velhice vai estar o quê? Frutificando, produzindo, dando fruto. Então não tenha medo da velhice. A velhice é um momento de produção, é um momento de capacitação. Você ainda tem estrutura para isso, tem vigor para isso, e cheios de seiva e de verdor. Tem energia suficiente para continuar produzindo. Abraão começou sua jornada com 75 anos.
Que para nós ia falar, Abraão, fica sentadinho no seu canto aí e já deu. E ele não. Começou a sua jornada com 75 anos. Moisés, até os 80 anos de idade, não tinha feito nada muito relevante que marcasse a história. Foi marcar a história depois dos 80 anos de idade. Daniel na cova dos leões, a gente fica ali pensando que Daniel está jovenzinho na cova dos leões, mas ele tinha também os seus 80 anos para lá. Uma pessoa madura, eficiente, sabia do que queria. Ele se manteve ali firme, já tinha seus 80 anos de idade. Paulo escreveu maravilhosas cartas, e ele mesmo disse, Paulo, o idoso, eu, Paulo, idoso, já fiz tanta coisa, agora sou idoso, e estou me encerrando por aqui pela idade, porque ele teve, lembra depois o que aconteceu com ele? E João, apóstolo João, 90 anos de idade, escrevendo o livro de Apocalipse, e tendo suas experiências maravilhosas com Jesus. Irmãos, irmãs, é hora de parar? Está só começando. Você sabe quanto tempo você tem de vida? Não sabe. A Bíblia diz para você dar o seu melhor. Dê o seu melhor. Se cuide. Se programe. Dê o seu melhor. Uma história muito bonita para a gente terminar é de Josué e Caleb. Quando Josué e Caleb foram observar a terra prometida, eles voltaram todos felizes, distantes, alegres. Olha, lá tem pés de tanta coisa, a terra que vai manar leite e mel, tudo lá é muito gigante, muito esplendoroso, vai ser muito bacana a gente ir para lá. Só que o que o povo falou? Não, lá tem gigantes, nós não vamos. E o que Deus fez? Deus falou, olha, já que o povo murmurou, então nós vamos encerrar por aqui, ninguém vai. Agora não. Quem vai ver a terra prometida é quem? Josué e Caleb, lá na frente. Sabe quantos anos se passaram? Josué vai dizer, lá no versículo 14, 10 aproximadamente, que ele tinha em média 40 anos quando isso aconteceu. Mas 40 anos se passaram e ele tinha quanto? 85 anos, em média, quando as coisas aconteceram. E ele falou assim, olha, eu com 85 anos, ele e Caleb, estou com a mesma energia que tinha lá nos 40, quando Deus prometeu que eu ia ver a terra prometida. Irmãos, promessa de Deus. Caleb e Josué viveram uma experiência fantástica na sua vida. E eles falaram, eu estou com 85 anos, vou recomeçar, porque eu tenho energia para isso. Amém? Tenho força para isso, tenho vigor para isso, e Deus está acima de tudo. Provérbios 20, 29. A glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. Agora eu queria ler com vocês o último versículo para a gente terminar. O último versículo. Isaías 46, 4. Isso é uma promessa de Deus para a vida da gente. Depois eu vou abrir para perguntas, se quiserem fazer. Promessa de Deus para a vida da gente. Deus está conosco, irmãos e irmãs. Ele nos conhece desde o ventre materno. E nós vamos passando, pode deixar o versículo, tá, Rony? Nós vamos passando por situações ao longo da vida. E esse mesmo Deus que cuidou de nós desde o nascimento no ventre materno, Ele diz assim para nós, até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Deus falando, até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Deus mudou? Deus muda? Não, em hipótese alguma. O mesmo cuidado. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Ainda até as cãs, até os cabelos brancos, grisalhos, até aquele floquinho, sabe, de neve que fica na cabeça esbranquiçada, eu vos carregarei. E ele diz assim, ó, já o tenho feito. Isso não é coisa do passado, não é coisa do presente e não é coisa do futuro. Em todo o contexto, o Senhor já nos tem abençoado. O Senhor já tem sobre nós os seus cuidados. O Senhor já está sobre nós com a boa mão para nos abençoar. E aquele que crê, a nossa casa é abençoada, nosso lar é abençoado, a nossa família é abençoada, onde quer que você esteja, haverá prosperidade no Senhor, porque Ele diz que Ele já tem feito. Pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Não se preocupe com a velhice.
Não se preocupe com os dias que virão, porque o Senhor se faz presente na nossa vida e Ele tem cuidado de nós. Amém? Você crê nisso? Amém? O Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus, igreja. Creia nisso e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente terminar? Magali, faz pergunta fácil, hein, Magali? Por favor. Vamos, Magali. Quer o microfone, Magali? Vai o microfone. Oh, meu Deus. Vai lá, Magali. Na verdade, eu não vou perguntar, né? Eu vou dizer assim, que nós, vamos supor, eu estou chegando, não, já passei da idade limite, né, de juventude, já estou idosa. A gente precisa ter humildade para aceitar isso, essa sabedoria toda que você mostrou aí, né, as palavras verdadeiras. Nós precisamos ter sabedoria. Ah, estou velha? Nossa, tem gente que fala, que velha nada, menino. Não, não é velha no sentido velho, é no sentido de estar idoso, de não estar mais com o mesmo vigor de 20 anos. Eu gosto sempre de brincar, não tenho mais 20 anos, né? Mas isso é cair em si, né? O idoso precisa cair em si, né? Que ele não tem mais aquele vigor da juventude. É tudo, o organismo está envelhecendo, né? Obrigado. Eclesiastes 9 ainda vai dizer que tudo que tiver a mão para fazer, fara conforme... Está falando de idade? Não está falando para fazer, conforme as tuas forças, mas faça. Papai. O Magali falou muito ali sobre o idoso. Eu acho que o idoso, ele fabrica na cabeça que ele está velho, e acha que está velho, e às vezes não quer fazer nada. Por exemplo, eu mais a Delma, a gente passeia muito por lá de Castelo, lá nos parentes. Ela já está na beira de 80 anos, eu também encostadinho de 80 anos. Eu levo o carro e ela traz. Quando vou em Cachoeiro, já fica combinado. Eu levo o carro e ela traz. Mas não tem nada de velhice na nossa cabeça. Por exemplo, o porquê não tem nada de velhice na cabeça? Os irmãos sabem aí que eu tenho 7 procedimentos cirúrgicos no coração, 4 vezes entrei em coma, e o médico sempre fala comigo, sou Luiz Carlos, a doença mais está na cabeça do que no coração. O que o senhor precisa de fazer é o mínimo, 1 hora, 1h30 por dia caminhar. O que o senhor precisa de fazer, o mínimo, é ler muito durante o dia. É que eu faço. A Bíblia, já li ela 8 vezes, de capa a capa. O Novo Testamento, 42 vezes. E os irmãos já sabem, sabem onde eu moro no prédio, embaixo eu tenho uma sala, né? Um escritório, e ali eu fico no escritório. Quando eu estou em casa sem fazer nada para não perturbar a Delma, eu vou para o escritório trabalhar. Que eu trabalho com cálculo estrutural e projeto arquitetônico. Então, eu não fico parado. Se eu ficar parado, eu vou ficar doente. Amém. É isso aí, gente. Manter o cardio em dia, né, papai? Sai Carlinhos, presbítero Carlinhos. Irmãs e irmãs, vamos terminar? Deus seja louvado, uma escola dominical abençoada demais, muito alegre. Um tema muito importante para a vida da gente. É o que a gente está vivendo no dia a dia, né? Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente terminar. E eu queria convidar algum idoso, algum velhinho para vir à frente para orar por nós aqui. Não, eu vou pedir um voluntário. Esquece o idoso, esquece o velhinho. Um voluntário, por favor, que venha à frente fazer uma oração por todos nós aqui, né? Com muita alegria para a gente estar encerrando esse momento aqui de Escola Bíblica Dominical. Oremos, irmãos. Senhor, graças te damos, Senhor, porque em todas as fases da nossa vida o Senhor nos carrega nos braços. Em Ti, Senhor, nós podemos confiar, podemos descansar, podemos, Senhor, usufruir da paternidade tão abençoada que o Senhor é para cada um de nós.
Ensina-nos, Senhor, a realmente contar os nossos dias, de maneira que possamos alcançar coração sábio e ter, Senhor, todas as fases que o Senhor nos permitir, com sabedoria, com graça, com misericórdia, dando frutos, Senhor, o tempo todo. Ensina-nos, Senhor, a realmente encarar a nossa idade, e se o Senhor nos permitiu envelhecer, que o Senhor nos ensine a envelhecer, temendo ao Senhor, amando ao Senhor, servindo ao Senhor, dando frutos para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse tema que nos faz refletir, que nos faz encarar a vida como o Senhor determinou. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos. Abençoa o Teu povo. Agora, Deus, pedimos que o Senhor possa nos despedir, nos levando para casa, tendo assim um dia na Tua presença, Senhor, e que o Senhor nos abençoe para que possamos retornar à Tua casa, dia do Senhor, em adoração ao Senhor, às 19 horas. Obrigada, Deus, pelo Teu servo que o Senhor usou para falar-nos nesta manhã. Que ele continue sendo instrumento em Tuas mãos. Oramos com gratidão e oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Bom, em nome de Jesus.